para Caçamba, de Caçamba para Cangombe. Para o Cangamba de novo, e depois de Cangamba para Cangombe. Isso estamos a falar mais lá mesmo no leste. No leste. E é ali onde, depois de eu fazer a pré em Cangombe, em Cangamba, Pois. vou de novo para Cangombe, onde não havia nenhuma formação, quer dizer, não havia nenhuma escola. Pois. E eu, sem saber, matriculei-me de novo, ou me matricularam de novo na pré. Na pré. Então repetiu. E eu, naquela altura, quer dizer, era assim, uma pré daqueles pequeninos, que um deles era eu, e a primeira classe, desculpa, Sim. a primeira classe daqueles os mais crescidos. Mas, com o andar do tempo, o professor descobriu que eu sabia mais do que os que estavam a fazer a primeira. E, então, mas não podiam me transitar ou me transferirem para aquela classe, porque era dos mais velhos, dos adultos. E o que ele fazia era que de tempo em tempo ele me requisitava, ia para a turma dos mais velhos, a fim de resolver alguns problemas, matemática, matemática ali, língua portuguesa. Língua portuguesa e enfim. E assim fomos. E então fiz, muito rapidamente, da pré até a terceira classe, lá naquela localidade distante. E depois que a guerra de 1974, ainda me lembro, em 1974, quando surge aquela guerra, o meu irmão vai para a Zâmbia, com quem eu vivia, o meu irmão mais velho, com quem eu vivia, e eu venho de novo para o Cangamba, e de Cangamba terminei a quarta classe, e dali já não havia mais possibilidade de eu continuar os estudos. Então, sou movimentado de Cangamba para a cidade capital da província, que era, naquela altura era Luso, hoje que nós conhecemos como Luena. E é ali onde eu continuo a estudar, e já no internato. Fora da família, nós tínhamos ali um internato, onde eu me formei até fazer o médio. Até fazer o médio. Significa que foi uma infância, digamos assim, de alguém muito independente. Muito independente, é verdade. Muito independente, porque eu estudei no internato. No internato. Faço ali o médio. Agora, naquela altura, para fazer... antes do médio, desculpa. Antes do médio, faço ali o terceiro nível. Mas, naquela altura, para se matricular ao médio, era por meio de encaminhamento. O encaminhamento significa que os nomes eram enviados a Luanda. De Luanda, depois vinham os resultados, cada um saber onde é que foi colocado, encaminhado, sim. E, naquele ano, como a educação precisava de pessoas para darem aulas, barraram a nossa lista de encaminhamento. E logo nos colocaram para darmos aulas. Mas nós exigimos que tínhamos que estudar. Então é ali onde nós é que iniciamos o ensino médio lá. Iniciamos o médio, começamos a estudar, e dali... Isto só estou a contar a área social. A área da igreja estou a deixar aqui um pouco por enquanto. Atrás, por enquanto, sim. Mas já lá vamos ter. É mesmo. É assim que eu passo a dar aulas e a estudar. Agora, voltando atrás, eu me converti muito pequenino, muito novinho. 8 anos. Com aí por volta de 7 ou 6 anos. Quer dizer, desde o princípio fui educado num lar cristão, porque o meu irmão mais velho, que havia cuidado de mim, já era um cristão. E pronto, nós nos tornamos... Mas naquela altura de que igreja, pastor? Da União. Já da União? Já da União.
quer dizer, vamos dizer, não sei se é feliz ou infelizmente, mas posso dizer felizmente que não conheço outra denominação. E é assim que nós, ao sair do meu município para a cidade capital da província, nós é que iniciamos a união lá, porque antigamente não havia. Quer dizer que os que conhecem a história da união sabem que a união entra por aquela parte do leste. Sim. É lá onde eu dizia que fui até a Cangombe com o Muye, é muito próximo, pois. Sim. E então é assim que nós é que iniciamos a união na cidade do Luena. E pronto, fomos crescendo, fomos adaptando-nos e fazer crescer também a igreja do Senhor. E é ali onde me veio toda aquela força de, uma vez, eu me ver como um necessitado na aprendizagem da palavra de Deus. Muito bem. Estou a fazer uma introdução. De facto, é uma introdução. Estimado telespectador, você segue aqui hoje o podcast com o pastor, que nós também chamamos de reverendo com muito carinho, Eduardo Mukisi Kalenga, que até então era o presidente da União de Igrejas Evangélicas de Angola. Eu que falo para vocês sou o Alexandre Lucas. Estimado pastor, quando nós olhamos para a questão da denominação, já conseguimos entender, a partir desta explicação breve, que provavelmente antes de ser pastor foi professor, é isto? É mesmo, é isso. Eu fui professor, só para voltar um pouco atrás, que naquele ano que eu disse que eu perdi o encaminhamento. Exatamente. E exigimos que nós pudéssemos também estudar, porque estudar a nossa também. força era de avançar nos estudos. Nos estudos. E então é ali onde nós fomos aproveitados para darmos aula. Fui professor, é a minha primeira profissão, é professor. Ainda bem. E depois que nós começamos a dar aulas, nós ainda muito jovinhos, começamos a dar aulas e também a estudar. Muito bem. Pastor, tem alguma, digamos assim, alguma recordação do tempo em que era professor? Que disciplina é que dava? Era monodocência? Fala-nos um bocadinho desse lado da docência. Para falar um pouco do meu tempo na educação, naquela altura havia professores brigadistas. Brigadista, e eu era um desses, que éramos da brigada d'Angeré. D'Angeré era uma brigada de jovens voluntários. Ótimo. Não éramos sem salários ou eram salariados? Quer dizer, voluntários no sentido de nos oferecermos para dar aulas, mas com salário. Ainda bem. Com salário. E então, começamos a dar, e eu dava a disciplina de ciências sociais. Ciências sociais. E ciências sociais, naquele tempo, era uma disciplina que apoiava a política. Muito bem. Com filosofia, marxista, leninista. Tudo aquilo. E então era a disciplina que eu lecionava. Ótimo. E até agora, na altura, quando eu havia chegado cá, ainda encontrei um dos que foi meu aluno. Que ele era militar, ele encontrei aqui. E para ele não cessava de me tratar por professor. Até hoje. Professor uma vez, professor para sempre. Para sempre. E quando eu fui colocado já na província do Namibe, ainda temos lá uma irmã que já é um quadro, fez também o seu ensino superior lá, e até agora ela, quando me encontra, é nossa irmã. Professor.
ainda me trata como professor. Muito bem, muito bem. São as marcas do professorado, da docência, e isto fica para a vida toda. É mesmo. Muito bem. Pastor, vamos olhar agora um pouco para a vertente que vamos, portanto, neste segundo bloco, vamos olhar para a questão teológica, vamos olhar para o exercício de funções que já desempenhou na União e as experiências que já teve. O pastor lembra-se de quando é que começou o ministério, quando é que foi chamado mesmo para o ministério pastoral? Sim, eu ainda me lembro que naquela altura nós, isto é, no Luena, tínhamos lá um pastor que muito me ajudou. Okay. Esse pastor ainda tornei a lhe encontrar aqui, faleceu há uns anos atrás, já como reformado. Agora, naquela altura, nós queríamos nos desenvolver a parte espiritual como jovens. E isso de nos desenvolver como jovens, nós procurávamos maneiras de alguém responder às nossas perguntas e tudo aquilo. E é a altura quando eu lembro-me, senti a vontade, e isto ainda recuando um pouco, na altura, naquele ano que eu disse que nós terminando e procurando o encaminhamento, lembro-me que havia um grupo de militares. Primeiro, todos nós estávamos ávidos porque vamos ser encaminhados. Então houve uma reunião na escola e afinal a escola estava em comunicação com os militares. Fomos lá, nós à espera de que vamos ser encaminhados e logo chegando lá, vamos, passe ali. Aquele recrutamento forçado. Todo. E eu, mais alguns dos meus irmãos, estávamos selecionados para irmos a um curso da FAPA, em Luanda, e que deveríamos fazer a aviação lá na FAPA. E todos aqueles que eram alinhados para fazermos a FAPA, éramos colocados de lado, não, esses já vão gostar, não vão fugir. E até aqui mesmo nesta cidade, eu tenho um que foi meu colega, que fez cá o seu serviço militar. E então, naquela altura, nos deixam ainda ir, vão para casa. E encontrei um irmão que me disse, olha, não vai nada na FAPA, vai fazer a obra missionária, vai fazer a teologia. Ótimo. Isso é quem me motivou, quem mexeu comigo. E então já não voltei lá mais. Já não voltou mais. Perdemos aquela oportunidade, aqueles que iam lá para o serviço militar foram, nós ainda fomos admitidos para... Mais ou menos com quantos anos, pastor? Naquela altura tinha... cerca de 19 anos. 19 anos. Eras já um jovem... Um jovenzinho. Mas eu hoje, eu olho para a idade hoje, ainda mexe comigo, porque hoje um jovem de 19, 20 anos, parece ser muito pequenino. Muito pequenino. E com alguma imaturidade. Sim, naquela altura nós tínhamos esperança, tínhamos nossos sonhos, aquilo tudo. Então é ali que este sonho de ir para a formação teológica. A formação teológica ainda começou a mexer comigo. Então é assim que em 1986 eu venho para cá. Muito bem. A finalidade de fazer a teologia. Mas cheguei aqui, e nessas salas mesmo aqui, cheguei aqui, encontrei que naquele ano não estavam a estudar. O reverendo Abias, o reverendo Sebastião Chiquete, já tinham terminado, e então os professores, uns foram para Calukembe, outros foram para Luanda e outros para fora do país. Não estavam cá. E então eu vi e quase que voltei.
Ok. Quase que voltei porque não Mas, havia... mas este vir já era, portanto, já estava convertido. Sim, eu já, e vinha para sim, fazer teologia. já vinha para fazer teologia. Sim. Naquela altura, Sim. o Instituto, já havia o STEL, Instituto Superior de Teologia já havia o Evangélica. STEL, Ok. e naquela altura, antes da construção do complexo Pois. que nós conhecemos como STEL. E então, fiquei um ano a trabalhar com o missionário Walker Smith, Ok. que já é falecido. Trabalhei com ele. E é para dizer que eu, logo que cheguei, eu não fui experimentado para ver a minha fé ou que não. Pois. Mas logo que cheguei, eu fui me apresentar, vim me apresentar aqui, e a pessoa que me recebe foi o reverendo Abias. Na altura ele já era secretário da União. E fui muito bem recebido. Muito bem recebido. Muito bem recebido. Ok. E logo é a altura em que nós criamos, no nível da denominação, o Departamento de Apoio Material, que hoje é o Departamento de Assistência Social. Assistência Social. Começou mesmo comigo. Aqui, antes de se ampliar a igreja, tínhamos cá uns contentores que andávamos a receber, e até mesmo aqui onde nós estamos, eu lembro-me usar esta sala, às vezes tirava os fardos ali, estender aqui para distribuir gratuitamente aos fiéis. Ok. E então é assim que foi caminhando começou, muito bem. Amigo, você segue aqui o nosso podcast hoje com o reverendo Eduardo Mukisi Kalenga. A nossa abordagem começou inicialmente pela apresentação do pastor, a quem vou pedir que fique à vontade para tomar um bocadinho da sua água. Obrigado. Para refrescar um bocadinho, porque as questões que nós vamos fazendo são questões muito, digamos assim, da vida social e também da própria vida eclesial da União de Igrejas Evangélicas de Angola. Olhando de facto para aquilo que nós trouxemos aqui como aquele guião prévio, vamos olhar agora um bocadinho para a vida da União, sobretudo para aqueles momentos em que exerceu funções na União. Pastor Kalenga, quais foram as funções que exerceu durante essa trajetória até chegar a presidente da União? Para dizer que para muitos hoje custa assim um pouco acreditar, receber um jovem recente e dar-lhe responsabilidades. Okay. Mas é para dizer que logo depois que eu cheguei, não fiz 3 meses, criamos o Departamento de Apoio Material. Exatamente. Ok. E logo que eu cheguei, logo na semana seguinte, comecei a trabalhar na literatura. Ok, no Departamento de Literatura. Departamento de Literatura, auxiliado com o missionário Walker Smith. Ok. E então é assim que nós fomos indo. E logo no primeiro ano que eu cheguei, tornei-me membro do comitê diretivo. Quer dizer, tudo isso é Deus conduzindo tudo. E alguns podem até não acreditar, né? Mas a realidade foi essa naquela altura. E naquela altura, pastor Kalenga, quem era o presidente da União quando entra para o comitê diretivo, já aí do Departamento de Literatura, que hoje também é Departamento de Literatura e Traduções? Naquela altura tínhamos como diretor, não era presidente. Ok. O título que nós levávamos era Diretor da União. Ótimo. Era o reverendo Silva Kapamba Katoquesa. Ok. A quem eu substituí depois do seu falecimento. Ok. Muito bem. Em termos de liderança de igrejas, o pastor se lembra da primeira igreja onde foi como pastor, de onde foi colocado? Foi no Lubango, foi em Menong, foi no Namibe? Conta-nos um bocadinho desse lado, pastor. Sim, a minha colocação também mexeu um pouco. Isto é, que eu começo a trabalhar na literatura e no apoio material, os dois departamentos, ao mesmo tempo.
Era muito trabalho. Era muito trabalho, sim. E ao mesmo tempo também como estudante. Ok. E isso de ser estudante, no fim do meu curso, havia uma forte discussão no comitê para a minha colocação. Alguns queriam que eu fosse colocado e outros não. Ele não pode ser senão colocado. Vai esvaziar aqui o trabalho. O trabalho. E eu lembro-me que as primeiras propostas, naquela altura não tínhamos muitos que terminaram a sua formação, e então podia se discutir com a pessoa, em que me deram como propostas a localidade de Lundas, das Lundas, Ok. e a localidade de Luanda, a localidade do Ambo, e assim como a última localidade era para dar aulas no Instituto Bíblico no Rundo. Ok, no Rundo. Sim. No Rundo. No Rundo. E então, no Rundo, assim, havia uma forte discussão lá entre os membros. Uma das pessoas que muito me defendeu era o meu colega de trabalho e o meu instrutor, que era o missionário Walker Smith, que foi também um dos meus professores no Instituto Superior. E ele dizia que ele não estava de acordo que alguém terminasse a sua formação teológica e automaticamente fosse trabalhasse fora destas linhas, a não ser com a igreja. A primeira coisa, tinha que trabalhar com a igreja. E então é assim que todas aquelas propostas caíram, e a pergunta deles para mim era aonde é que eu queria ir. Seria fácil para alguns escolher. Com certeza. B fico com B. Sim, mas eu até agora ainda tenho aconselhado aos colegas que eu não escolhi. Não escolhi, e eu disse, não, por onde quiserem me enviar, eu estou pronto. Okay. E então é assim que entre eles também discutiram, não, vamos lhe enviar para o Namibe. Okay. A minha primeira igreja foi o Namibe. Na altura ainda muito jovenzinho. Muito jovem. Fui para... Foi já para a igreja sede ou foi para uma filial? Para a igreja sede, porque só havia uma única igreja. Isto em 1900 e que, pastor? Lembra-se? 1992. Ok. Por aí. 92 ou 93. Muito bem. Sim. E então eu vou para aquela igreja. Era já uma igreja ou ainda era uma igrejinha? Quer dizer, termos de estrutura, em termos de estrutura membros, ainda era uma igrejinha, mas era a igreja mãe. Porque os que conhecem o Namibe, basta só perguntar qual era a primeira igreja aqui perto da polícia. E era ali uma igrejinha pequena. Muito e bem. Graças a Deus é aquela que nos fez crescer. No Se chegamos onde chegamos, graças a Deus, foi pela experiência daquela igreja do Namibe. E depois do Namibe, pastor, foi para que igreja? Depois do Namibe, eu não terminei o meu mandato no Namibe. Por quê? Logo vem o falecimento do reverendo Silva. O diretor-geral. O diretor-geral. Da União. E então, quando eu... enquanto estava a desenvolver lá o trabalho, recebemos a notícia do falecimento, fomos para o funeral em Luanda e voltamos, era naquela preparação, quem é que nós vamos escolher para substituir. E o que aconteceu? Lembro-me que a primeira reunião que nós tivemos foi na casa do reverendo Abias, aqui na Laje. Foi na sala, lá montamos, recebemos algumas pessoas que já eram membros do comitê, naquela euforia, e era uma reunião de emergência para decidirmos sobre a situação da denominação. E eu venho do Namibe para cá, para aquela reunião, e todos nós estávamos com os olhos e a nossa confiança posta no reverendo Abias, porque era
o mais velho, e era alguém também com capacitado, com muita experiência, uma pessoa culta. E, para nossa surpresa, para minha própria surpresa, foi ele quem tomou a palavra e disse, não, eu tenho aqui alguém que eu penso que vai levantar a nossa união. Todos em silêncio, e ele aponta para mim. Não imagine, naquela altura eu ainda muito jovem, chorei, eu disse, não, eu não posso. E todos dizem, não, nós estamos a ver, ele é capaz, sim senhor. É porque ele já conhece algumas das nossas igrejas. Na altura que eu trabalhava na assistência social, muitos mais velhos vinham à busca de comida, à busca de roupas. Serviu já para preparar o terreno. É mesmo, sim. E então todos ficaram, não, essa proposta que vamos levar. Levaram a proposta na reunião seguinte da Assembleia, é onde eu fui eleito. Fui eleito. Até agora, nós só falamos de 2 vezes na direção, mas eu e os outros também que conhecem, como o pastor Chiquete, o pastor Abias, o mais velho Ngalang e os outros, sabem que eu trabalhei na direção por 3 vezes. 3 vezes. 3 vezes, por quê? Porque... Mas essas 3 vezes, pastor Kalenga, como presidente da União ou só aquela parte ligada à literatura? Não. Se colocarmos com a literatura, então Então devem ser aí mais de 20 anos. Sim. Mesmo neste momento, contando com o tempo que eu trabalhei na direção, só na direção geral, vai em cima de 20 anos. Por quê? Porque primeiro comecei... Aquela parte que eu expliquei da literatura, ação social, exatamente. E depois da minha formação, vou para o Namibe, havia deixado aquela parte dos departamentos e depois fui eleito, depois da morte do reverendo Silva Kapamba, fui eleito e depois disso, agora, na realização da nossa Assembleia Geral, que aconteceu em Luanda, é onde nós, eu e o pastor Abias, propusemos a limitação de mandatos. Muito bem. Antigamente não havia limitação de mandatos. Não havia muitos quadros. Sim. O contexto... Quer dizer, o contexto também era mesmo isso, de haver poucos quadros preparados para assegurar a denominação. Mas também o regime nosso naquela altura é como o regime de muitas denominações hoje, que não é preciso mudar. E então, tínhamos sim o tempo, X anos, nos reuníamos, os que criticavam, procuravam criticar para melhorar, isto ali, o senhor diretor fez assim, mas deveria ter feito assim, não sei o que tal, e logo estabelecíamos o outro período. Então é ali onde nós vimos que fazendo assim, primeiro, não haveria o crescimento por parte da nossa juventude em querer se empenhar para dirigir a denominação. E então, no meu tempo, eu como diretor, naquela altura, e o pastor Abias como secretário-geral, e vejam que eu cheguei, a pessoa que me recebeu tornou-se meu colega, mas no nível inferior. Sim. E então nós propusemos de que não podíamos continuar desta maneira. Então é quando nós estabelecemos a limitação de mandatos, no meu tempo. Logo, a primeira parte, que não é contada hoje, ninguém conta. Hoje muitos dizem... Foram quantos anos nesta parte que podemos considerar assim incontável? Podemos dizer que eu já tinha feito 4 anos. Que é o primeiro mandato. O primeiro mandato, que ainda não havia alternância. Sim, o primeiro mandato. E depois já estava no segundo mandato, para fazer 8 anos. 8 anos. E isso de fazer 8 anos, então, é quando nós estabelecemos. E para nós, pensávamos, não, nós
vamos terminar, né? Vamos colocar esta juventude. Aí, na altura já tínhamos alguns jovens já preparados. Mas na mesma Assembleia de Luanda, que aconteceu no Kikolo, eles disseram, não, aqui sim, limitação de mandatos, mas vocês vão ter que começar de novo, do zero. E então, é ali que as pessoas têm o registro daquela segunda etapa, sem contar exatamente, com a primeira etapa. Sem contar com a primeira etapa. Mas num lado mesmo eu fiz 3 mandatos. 3 mandatos. 3 mandatos. Pastor, esses 3 mandatos que agora terminou, chamemos nesta 26ª Assembleia Geral da União de Igrejas Evangélicas de Angola, no Comitê Diretivo e também nessas eleições, se olharmos para esses 3 mandatos que são contáveis, qual é o balanço de maneira, digamos assim, sintética que o pastor faz? Qual é o balanço que nos pode apresentar? Eu posso dizer que até aqui o Senhor nos ajudou. Amém. Até aqui. Mas no sentido de que Deus é quem nos chamou, Deus é quem nos deu a responsabilidade e é Deus também quem nos protegeu. E o balanço, eu não digo que eu não tive dificuldade, tive muitas. Primeiro, começando com a experiência, mas para dizer que o pastor Abias e o pastor Chiquete, que mais tarde se juntou a nós, pessoas com quem eu trabalhei de uma maneira assim direita, foram pessoas que nos entendemos. Foram pessoas que dirigimos bem a organização. Eu não estou a desprezar os próximos, né? Os outros que vieram. Mas foram pessoas... Eu não me lembro de termos uma desavença, cada um a puxar... Não. E não é que não havia discordância. Ponto de vista não, diferente. Não, havia. Mas sempre sabíamos como resolvermos. E então, naquela altura, nós vivíamos como uma única equipe e resolvíamos os nossos assuntos, as nossas dificuldades de uma maneira amigável, de uma maneira a respeitarmos o Criador, quem havia nos colocado. E dificuldades sempre houve. Tivemos muitas dificuldades, mais velhos, e eu lembro-me que naquela altura, quando tivéssemos a assembleia, havia pessoas que cada um preparado para dizer, fulano, você tem que se endireitar neste ponto e naquele ponto ali. Muito bem. E para nós recebíamos de bom grado, de uma boa maneira, e que o trabalho foi andando até que chegamos a este ponto. E também para dizer que eu, quando havia terminado o mandato, não desta, mas o anterior, eu tinha me desligado de tudo, pensando, não, já servi, nós não temos a alternância de que passou lá, depois vem mais uma vez. Eu estava tudo desligado, mas quando a pessoa que havia me substituído agora cessa o seu mandato, que foi o reverendo Eduardo Chiquete. Logo no Namibe apontam de novo para o meu nome. E alguns ainda estão vivos até hoje. Eles sabem muito bem o que houve, que eu rejeitei. Não. Eu não posso. Eu tenho pedido perdão a Deus, não porque eu não quisesse lhe servir, mas porque, pensando nas dificuldades, nos meios, nos desafios, tudo isso, e tínhamos jovens, não, eu não posso. Mas lá mesmo, nos convenceram até que mudei mais do Namibe, e sem acabar o meu mandato lá com a igreja. Eu ainda estava em pleno mandato com a igreja. E então,
voltei de novo para cá. E é para dizer que com a igreja, nenhuma igreja eu tenho finalizado de que os mandatos terminei e acabou. Não. Sempre foi interrupção para cumprir outras missões. Missões, pastor, há entre a juventude, entre aqueles que nos estão a assistir online, a quem nós também saudamos, em nome do Senhor Jesus, que aceitem os nossos cumprimentos. Conseguimos medir a pulsação de uma grande audiência e parabenizar aqui a Igreja Evangélica de Lubango por essa iniciativa tão nobre e que de facto também faz parte da ação missionária da Igreja. Uma equipa técnica muito bem qualificada, então todos de parabéns. Pastor, olhando para a questão do domínio das questões da união, muitas das vezes nas igrejas não se conhece bem quais são os órgãos diretivos e quais são os órgãos executivos da União. Uma vez o Gabinete de Comunicação Institucional e Imagem e Relações Públicas publicou uma postagem a falar sobre comitê diretivo e lá alguém perguntou, mas na União nós também temos comitê, isto não deve ser uma coisa de partidos. Como é que o pastor que esteve na gênesis, digamos assim, de alguns órgãos encontrou, como é que nós podemos explicar tanto as funções desses órgãos, quanto, digamos assim, os seus papéis, quem já passou por lá? O que é que, por exemplo, diferencia o comitê diretivo do secretariado e da direção-geral? Sim, muito obrigado. Primeiro temos o secretariado. O secretariado. O secretariado é mesmo para mexer com os assuntos de dia a dia. Secretariado. E a seguir do secretariado vem o comitê diretivo. O comitê diretivo. O comitê diretivo é aquele que, enquanto nós estamos à espera de uma assembleia, o comitê diretivo também se reúne e eles analisam como devem conduzir a denominação. O comitê diretivo. E depois vem a assembleia. A assembleia é já o órgão máximo. Órgão máximo, sim. Que é maior, que mexe com todas as estruturas, com todos os departamentos e todas as representações e todas as igrejas. Digo todas as igrejas, é verdade que nunca conseguimos albergar todas as igrejas, mas nós vemos que todas as igrejas estão lá por causa das assembleias regionais, regionais, porque os delegados que vêm das assembleias regionais, que é de uma certa área, todos estes respondem por todas as igrejas naquela sua área. Enquanto que o comitê diretivo também é representado por todos os departamentos. Então, de modo que quando a União se reúne, não há nenhuma parte que fica de fora, excluída. Não, ninguém me representou lá. Não. Então, é mais ou menos... mais ou menos como funciona isso. Muito bem. Pastor, sabemos que a vida pastoral tem muitos desafios, e falou aqui dos desafios financeiros, sociais. Pastor, lembra-se no seu ministério, tanto como líder ou como pastor, de ter passado por situações difíceis que o levaram, se calhar, a pensar duas vezes ou mesmo a ficar de joelhos, jejuar? Gostaríamos de ouvir aqui um bocadinho das experiências marcantes do seu ministério. Sim. Eu lembro-me que uma vez... isto das entrevistas. Uma vez tivemos uma entrevista no Namibe e um dos jornalistas me perguntou se o reverendo hoje tivesse que escolher qual a profissão ou qual o trabalho a fazer, que trabalho irias escolher? Eu disse, iria escolher ser pastor. Eu não me arrependo. Não me arrependo. Mas isso não significa que nunca houve dificuldade. Sempre dificuldades não nos deixam. E então, de modo que já passamos momentos de fome.
Fome mesmo, fome. Eu lembro-me na altura que eu tinha mudado daqui para o Namibe, era o momento de fome. Fome de verdade, que as pessoas tiravam até as mesas, a loiça para ir vender e conseguir alguma coisa. Mas podemos dizer, até aqui o Senhor nos ajudou. E então, o que nos fez não desistir? É saber que servimos a um Deus que é capaz. Nós sabemos, pastor, que a União tem várias regiões e como presidente, nas deslocações que foi fazendo pelo país e pelo estrangeiro, lembra-se de algum acidente, de algum incidente, de alguma coisa que aconteceu que não correu bem, mas que Deus depois interveio? Sim. Uma das coisas, eu já tive um acidente de carro. Íamos do Namibe para o Tombua. Muito bem. Naquela altura havíamos recebido um grupo de irmãos estrangeiros que vinham lá e nos ajudaram a construir um templo. E nós íamos para lá a fim de inaugurarmos aquele mesmo templo. Eu, com o carro, o meu primeiro carro, que foi Land Rover, fechado, o carro cheio, e chegamos no caminho, o carro cambaleou, fez 2 viradas, 2 vezes, e sentou de novo. E quem aceitou de que o carro acidentou e virou é quem olhasse para a estrutura do carro. O carro todo machucado. E que naquela altura nenhum de nós se feriu. Aleluia. Graças a Deus. Graças a Deus. Nenhum de nós se feriu. E também existem outras histórias que nós podemos contar. Algumas já não nos vêm nessa altura, na mente, mas que Deus tem nos protegido. Deus tem nos assegurado com a sua mão potente. Muito bem. Pastor, olhando para a questão do intercâmbio interdenominacional e também o intercâmbio internacional, como é que no tempo do pastor eram estabelecidas relações com outras denominações e também com estrangeiros, sobretudo com os missionários? Vou começar com aqui dentro. Exatamente. Aqui dentro, vamos dizer que existem muitas igrejas, irmãs nossas, com quem nós temos cooperado. E que não me lembro termos levantado alguma desavença com alguma denominação, não. E que tudo tem corrido bem. Nós temos as nossas atividades, convidamos os nossos irmãos, como, por exemplo, da IESA, da Batista, da Luterana e tantas outras igrejas. Então, temos uma boa cooperação. Isso não significa que não tenha havido aquele cruzamento. Lembro-me, algum tempo atrás, que aí no Vitivivale, aqui mesmo perto, na Cacula, na Cacula, sim, em que nós tínhamos lá a nossa igreja, o nosso grupo, e uma igreja irmã foi lá, puxou, mobilizou, mas nem precisamos citar aqui, mas que tudo foi resolvido amigavelmente. E o trabalho continua. Temos tido um bom trabalho. E agora, no nível internacional, é importante sabermos que a União, se fosse como algumas, poderíamos nos titular e aqui nos defender que é uma denominação internacional. Por quê? É só para dizer que na fundação da União recebemos missionários que entraram pela Zâmbia. Muito bem. Entraram até aqui e indo, naquela altura era a pé. Com as bagagens a serem carregadas nas costas. E que depois disso, um dos missionários que estava na missão do Mué, não teve entendimento com o governo português. E então, não havendo entendimento, ele preferiu abandonar o campo.
Okay. Ele abandonou o campo e entra para a Zâmbia. Okay. Entrando pela Zâmbia, ele carregou um grupo. Um grupo em que entrou com eles lá na Zâmbia. E começou lá uma igreja. Esta igreja, que era oriunda daqui de Angola, para lá, mais tarde se associou à Igreja Evangélica da Zâmbia, a IBC. SZ, desculpa, não IBC. IBC é aqui na Namíbia. Mas a SZ, Evangelical Church of Zambia. Ok. E então, ao se associarem, fortaleceu mais ligação com Angola. E assim o nosso campo da Zâmbia esteve ligado com aquela missão. De modos que, como Muye, assim como Lumbalangimbo, eram áreas fronteiriças. E então as pessoas iam, entravam, saíam, todos juntos, e acabamos trabalhando juntos. Agora, nestes anos, depois já da paz, depois da paz, nos ligamos de novo, que não é uma ligação nova, mas sim, era um grupo dos nossos membros que saíram na missão de Catota, recuando até ali a fronteira, entraram pela Namíbia. E Namíbia, com um dos pastores que era formado pela nossa igreja, e os que estavam no centenário lhe viram ele muito velhinho já, que mandamos uma avioneta até lá no Rundo à busca dele, e ele esteve conosco no centenário. Aquele também foi um dos nossos missionários, que chegou no Rundo, iniciou lá a igreja. Pois, então podemos falar, pastor, em termos de extensão territorial de Angola, Namíbia, Zâmbia e até África do Sul. África do Sul, neste momento, temos lá os nossos irmãos que até agora ainda temos contato com aqueles que saíram da Namíbia para a África do Sul, lá na tropa, também tem lá uma igreja. E então, esses 3 países, temos lá uma igreja e bem forte. Muito bem. Sim. Ok, amigos, vocês seguem aqui a nossa grande entrevista, que tecnicamente podemos chamar lá de podcast, com o pastor Eduardo Mukisi Kalenga, que recentemente cessou as suas funções de presidente da União de Igrejas Evangélicas de Angola. Agora, então, vamos olhar para a questão da substituição e daquilo que espera da nova liderança. Sei que o nosso tempo também já não é muito favorável, então vamos olhar um bocadinho mais para o futuro, para depois passarmos para as questões mais sociais, mais políticas do país, porque a União tem a sua visão holística também e tem a sua voz profética. Pastor, esta última Assembleia, chamemos-la assim, teve alguma coisa que o marcou mais nesta última Assembleia em que deixou de ser presidente da União? Sim, algo sempre, porque quando nós estamos a jogar, né? Estou a imaginar aquelas brincadeiras que a gente fazia de jogos, o ela e etc. Nós, às vezes, nos marcam momentos em que eu estou a acumular algumas pedrinhas num determinado buraco, e que quando eu jogo ele limpa aquele e eu tiro, já contei, e até terminar ali, então estou ali carregar as pedras. Da minha parte também, esta última Assembleia nos marcou. Por quê? Porque estamos a deixar. Nós nunca nos propusemos que vamos trabalhar para sempre, não. Estou a falar trabalhar para sempre na direção geral. Na direção geral, como presidente. Não. E então, a minha expectativa é que a Assembleia terminasse de uma boa maneira
e que entre os delegados também houvesse compreensão para que nós entreguemos este mesmo trabalho nas mãos de quem o possa levar mais à frente. Por quê? Porque eu sei que na questão dos mandatos tem havido pessoas que ele, para deixar o cargo, fica aí a lutar. Não pode. Você aqui está me atrapalhar. Você... Mas não. Para nós, o que muito nos marcou foi o comportamento de muitos dos irmãos que lá estavam. Sim. E também dos candidatos. É pela primeira vez que, no nível da direção geral, concorreram 4 pessoas. Para a presidência? Para a presidência. É a primeira vez. Não sei se haverá mais. Não sei. Oxalá. Oxalá. É a primeira vez. Mas, para todos eles, comportaram-se de uma boa maneira e que todos eles mostraram uma educação de um líder próprio. Muito bem. E que o servir não é dominar. Okay. Servir é servir mesmo. E todos nós nos propusemos a servir o Senhor, nosso Deus. Muito bem. E então, o que é que o pastor espera da nova direção-geral, principalmente do novo presidente e do vice-secretário-geral? Porque são as pessoas novas. São pessoas novas. O pastor Chimene, mais conhecido por Tony, e o pastor Mussango, mais conhecido por Nando. Por Nando. Sim, para estas pessoas, vamos começar pelo pastor Nando. Sim. O pastor Nando. O Nando, ok, sim. Mussango. O Mussango é um jovem muito bom. É um jovem entregue para o serviço do Senhor. E a minha oração, desde a altura em que ele foi eleito, é que Deus nos capacite para que não haja interferência no seu ministério. Ok. Que nos capacite mesmo. E acredito eu que ele já conhece a União, ele já conhece muitos campos, porque ele estava a trabalhar com a juventude, a nossa juventude hoje, e já realizou vários encontros, várias conferências, e eu acredito que se ele se entregar completamente nas mãos de Deus, tudo poderá correr da melhor forma. Para o pastor Chinene, para ele é verdade que vai ser a primeira vez a pisar, por exemplo, só estou a pensar, vai ser a primeira vez a pisar no Cuituquanaval, ou seja lá em Cangamba, ou no Cabinda, no Soio, mas eu vejo nele um potencial, e a minha oração sobre ele é que Deus nos ajude a evitarmos interferências. São as interferências só. Porque são pessoas capazes. Eu sei que eles vão poder levar este barco a um bom porto. Sim. E agora o pastor Lourenço Chinene, que é mais conhecido por Tony. Quais são as expectativas que o pastor deposita nele? Eu vejo nele como alguém entregue nas mãos do Senhor. E como alguém com vontade de trabalhar. E então, acredito eu que se as pessoas também nós lhe albergarmos nas nossas mãos, nos nossos bons cuidados, e a União a trabalhar como já tem vindo a trabalhar conosco, sem ouvir as interferências. Repito ali, as interferências que muitas vezes podem estragar um bom trabalho. Acredito eu também que vamos ter um bom líder. Sim, pastor, olhando para o novo presidente, nós sabemos, por aquilo que nós partilhamos juntos, nunca ter sido de nenhum órgão, chamemos assim, superior. Nunca foi nem do secretariado, nunca foi nem do comitê diretivo. Como é que o pastor olha para essa nova experiência? Foi bom ele não ter sido ou nem por isso? Quer dizer,
não digo, se eu dizer que foi bom ele não ter sido, é como se eu estivesse a abrir aqui alguma precedência. Uma nova etapa, então vamos procurar só. Não. Vamos dizer... Ou cada coisa é o seu tempo. Cada coisa é o seu tempo, é verdade. Vamos dizer que nós vamos ter outros. E é bom que a pessoa tenha experiência, porque já sabe como é que se discute, como é que os membros reagem. Mas para ele também eu vejo nele, eu tenho uma certa esperança. Eu vejo nele com uma boa esperança e que é alguém que vai levar ao bom porto a nossa união. Porque enquanto ele estava lá na região do Bié e Uambo, ele nunca se distanciou da união. Então, quer dizer, embora assim, acompanhando a distância, mas ele conhece muito bem o que é a nossa união e a minha expectativa é que tudo venha a correr bem. E também o meu conselho é que ele não escute, e repito. E ele está a ouvir essa nossa entrevista. É verdade. Ele não escute aquelas pessoas que vêm para atrapalhar. Porque os negativistas. Os negativistas, temos muitos, mas eu tenho uma boa esperança nele, que apesar de que ele nunca esteve no nível superior, decisão, mas é alguém que conhece a união. Nós vamos entrar daqui a pouco para as questões sociais e eu vou mandar saudações a todos aqueles que nos acompanham. Não vai ser possível citar o número e os nomes das pessoas, mas nós estamos a ter aqui muito bom feedback, cumprimentar a todos a nível de Angola e a nível do estrangeiro também, pela aderência, e muito agradecemos a Deus por, mais uma vez, aqui a equipa técnica ter trabalhado isto de uma maneira extraordinária. Vamos olhar para a questão da assistência social, a inscrição dos pastores na segurança social, que é um novo sistema. Mas deixa-me lhe perguntar, pastor, antes que essa questão me esqueça, o pastor tem um sonho para a União? Eu tenho. Não deixaria de ser... não há nenhum líder que só trabalha assim, não está a ver. Não. O meu sonho é ver na União uma grande unidade. Não quero dizer que não há unidade, né? Mas quem está me ouvindo sabe muito bem como é que nós estamos nos virando, como é que estamos trabalhando. Mas eu sonho com uma boa unidade. Unidade mais no sentido de que as pessoas não entremos com desconfianças. Por exemplo, há reuniões onde cada um está a falar e o outro ali notar. Não, onde é que este quer chegar? Quer chegar. Quem pensa assim, onde é que ele quer chegar, é porque o outro ainda não chegou lá. Onde é que ele quer chegar? Mas o que queremos é mesmo... eu pessoalmente sonho com uma união que tenha uma boa compreensão, um bom entendimento entre irmãos e não daqueles de que alguém manda uma mensagem ou outro, não, você olha, cuidado. Não, mas todos nós pensarmos de que trabalhamos para o mesmo Senhor. Muito bem, estimados irmãos, agora vamos mudar mesmo para a vertente mais social desta nossa conversa aqui com o reverendo Eduardo Mukisi Kalenga, que cessou o seu mandato na última Assembleia, substituído então, e a Assembleia elegeu o novo presidente e também um novo vice-secretário. Pastor, há quem ache que a União anda muito escondida do governo, há quem acha que a União tem estado muito no seu cantinho, não se coloca na política, não tem intervenção social, chamemos assim, uma igreja escondida, não está em Luanda, é uma igreja do gueto. Portanto, em relação a essas abordagens todas, que eu coloco só num pacotinho, como é que o pastor se pronuncia relativamente a isso? A União não anda escondido. Só para esta questão
da direção-geral ser aqui. É só para recuar um pouco. É possível que pessoas jovens não sabem isso, mas nos anos 80, a nossa direção-geral era em Menong. E o secretariado aqui no Lubango. E então, de modo que entre o diretor e o secretário-geral era mais por correspondência, telefonemas, e naquela altura nem tínhamos esses telefones que hoje temos, não. Eram aqueles telefones fixos. Pois. Mas chegou uma altura que a União decidiu, não, vamos mudar a nossa direção-geral para Luanda. Então era a altura que o reverendo Silva Kapamba sai de Menongue, onde ele vivia, onde ele tinha a direção geral, para Luanda. E depois foram as dificuldades que mexeram conosco. Depois da morte dele, e para muitos não sabem que, muitos podem só ouvir morte, podem pensar que era uma morte por doença. Não, foi que ele estava muito cansado, mexendo-se de um lado ao outro, e ele era deficiente de braço. Pô. E ele era ele próprio no volante. A conduzir. Tínhamos lá projetos, mexia de um lado para outro, até que ele sentiu-se muito cansado e ele procura um dos nossos irmãos para que lhe arranjasse alguma coisa. Pois. E ele próprio já tinha passado numa farmácia, onde a procura, naquele tempo também não havia possibilidades como hoje em Luanda. E ele procura, olha, sinto-me muito cansado aqui. E o farmacêutico lhe dá um medicamento que era mais medicamento usado na altura de operações. Ok. Sim. Okay. E então, ele deu naquele irmão, que não precisamos estar a citar aqui o nome, para que lhe injetasse. E este medicamento, depois, aquele irmão até refilou, disse, não, eu não posso, eu não conheço. Não, ponha-me só, não sei o que tal. Lhe aplicou para não levantar mais. Opa! Infelizmente. Sim. Logo ali, é ali onde aquela vontade de construirmos a nossa sede em Luanda, até agora ainda temos lá duas casas. Duas casas que na altura, nos anos 85, 86, foram construídas para albergar os oficiais. Okay. E então, quando ele morre, aquele projeto terminou e não conseguimos mais avançar. E então, isto é só para responder na questão por quê. E a União não se encontra escondida, não. A União sabe analisar para responder em chamadas que muito lhes interessa, que é da palavra de Deus. E é possível que muitos tenham procurado nos comparar com outras denominações que de momento a momento lá estão, não sei o que tal, mas para nós sabemos em quem nós temos crido. Estamos bem certos que Ele é poderoso. Muito bem. Então, continuamos aqui neste lado, na área social. Pastor, o que é que a União tem feito em prol da sociedade de maneira mais efetiva? Vamos começar mesmo primeiro pelos pastores. Há um apoio da parte da Direção-Geral, ou houve um apoio da parte da Direção-Geral para colocar os pastores em termos de segurança social, em termos de condições de saúde, em termos de condições salariais. Como é que estamos neste capítulo, pastor? A União tem se preocupado, continua ainda a se preocupar. E eu, quando falo isso, sei que muitos dos jovens, alguns que terminaram, estão à espera das suas colocações, outros que ainda estão na formação, estejam cientes de que a União se preocupa com o seu obreiro. A questão é a seguinte:
nós, quando colocamos o obreiro, lhe colocamos sob a responsabilidade da Assembleia Regional e da igreja que o solicita. Significa que hoje não temos possibilidades de, no nível nacional, o salário sair daqui da direção geral. Não, é impossível. É impossível, porque temos pessoas que estão lá em cantos que muito distantes da cidade, e que nem têm comunicação, nem com as redes sociais eles têm esta comunicação. E então, o que nós fazemos é lhes entregar, primeiro, a primeira responsabilidade que liga a denominação com o obreiro é a Assembleia Regional. A Assembleia Regional é a quem nós entregamos o obreiro a ser colocado. E a segunda coisa, depois da Assembleia Regional, a Assembleia Regional entrega-o à igreja, que a igreja também deve ter esta responsabilidade quanto ao seu obreiro, ao sustento do seu obreiro. É verdade que até aqui ainda podemos ter obreiros que não têm sustento nenhum. Sim. E nós não conseguimos, a partir da direção geral, isto não falo assim porque eu já estou a sair, mas é a própria realidade, não conseguimos distribuirmos o nosso sustento para todos os nossos obreiros. Eu até posso aqui agradecer esta região aqui, Huila e Cunene, de Huila, que agora na Assembleia... Sim, agora já é só a região de Huila. Região da Huila. O Cunene é uma sub-região. Sim, eles têm procurado, eu ando também nas redes sociais, e eu vejo, às vezes, entram em contato, ajudam, mobilizam-se, dinheiro que não sai da caixa da igreja, mas dos membros associam, voluntários, apoiam aquelas pessoas. E então é para dizer que o nosso campo é maior. E nós, muitas vezes, nos sentimos sem condições de atendermos a todos. Muito bem, só para completar aquela informação que estávamos a passar aqui, pastor, que a Huila agora vai ser uma região e portanto, a Assembleia tomou a decisão de autonomizar a sub-região do Cunene, que vai ser supervisionada pela Direção-Geral. Então, amados irmãos, estimados ouvintes e internautas, nós continuamos aqui na entrevista. Dizer que nós estamos mais ou menos na reta final, afinal de contas o pastor e a equipa técnica têm outras agendas, são pais de famílias, enfim, nós vamos avançar por aqui e nós estamos a acompanhar em direto muitas questões, muitas intervenções. Nós agradecemos a todos aqueles que nos estão a seguir. Pastor, a igreja tem o sonho de voltar a construir em Luanda? Ainda temos, sim. Para quando isto? Ainda temos. Quer dizer que tudo o que nós dependemos das condições. Mesmo que hoje tenhamos estas condições, não digo só no meu tempo, mas é um dos projetos que eu deixo. Que mesmo hoje, se termos estas condições, poderemos sim avançar. Era para dizer que nós já tínhamos localizado um edifício grande, que dava, sim senhor, para nós nos alojarmos e fazermos funcionar o nosso trabalho, mas que não avançou por falta de dinheiro. E por falta de dinheiro, por quê? Porque algumas regiões avançaram, outras regiões adormeceram. E logo, como se diz que quando você procura um negócio, tem que olhar também nos lados, porque os outros também estão a ver o mesmo artigo que você quer adquirir. Até que, pacificamente, nós nos reunimos com os donos, que são nossos membros, alguns deles, disseram, olha, não podemos esperar. Exatamente. E tivemos que entregar. Mas este projeto ainda continua, que as regiões ainda estão a contribuir. E eu tenho a certeza que depois do apelo dado na última Assembleia, eu tenho a certeza que muitos
vão responder. Nós sabemos, pastor, que a União abriu, chamemos assim, um novo campo na região de Cabinda, do Soio e do Zaire, e de lá têm surgido muitas boas notícias no último comitê diretivo, enfim. Qual é a mensagem que o pastor passa para aquela nova região eclesiástica, chamemos assim? Sim, para aquelas novas sub-regiões... Exatamente. Posso aqui dizer que confiei na União. Não só porque eu já saí, agora arranjo trabalho para os outros, não. Mas conhecendo o que é a nossa igreja, confiei. Eu já fui até Cabinda e já fui até a fronteira lá, visitando as igrejas. São irmãos com muita força. E tenho esperança de que o trabalho vai andar. Já fui também até ao Soio, e lá o trabalho, só para dizer que no Soio, a primeira vez que nós tínhamos visitado, só encontramos lá uma única igreja, uma igreja só. Mas hoje já temos cerca de 4 igrejas. Só neste tempo. Quer dizer que o trabalho está a se expandir com muita velocidade. O trabalho está a se expandir. E também o mesmo trabalho do Soio avançou para o Uige. No Uige também temos lá um Malange bom grupo. Também já temos lá. Em Malange já tínhamos há um bom tempo. E graças a Deus eu posso dizer que posso reconhecer a vontade e a força da União. E então o que nós temos que fazer é não nos virarmos cada um, não, você que não foste, não. Cada um segure a sua Bíblia e avance para frente. Pastor, há uma curiosidade levantada aqui por um internauta e ele pergunta assim, mas se a União decidir enviar todos os dízimos, todas as ofertas, ele não periodizou, se calhar em um ano nós não vamos conseguir ir para Luanda? É a pergunta que ele faz. Pode ser. Esse é o pensamento individual dele. Individual, pois. E até ir para a Assembleia, ser discutido nas sub-regiões. E podemos assim dizer, mas é dizer que, conhecendo o que é a União, enquanto ele diz que se nós encaminharmos todos os dízimos, sim senhor, e muitos também vão perguntar, e se nós termos todos os dízimos da nossa igreja conosco? Ali já estamos a nos contradizer. Significa que o trabalho da igreja se desenvolve com os dízimos. E temos até uma pergunta no catecismo. No catecismo, como é que é desenvolvido o trabalho do Senhor? Ele diz que o trabalho do Senhor se desenvolve com os dízimos e as ofertas dos crentes. O trabalho do Senhor na localidade. E logo ali, vamos dizer, respondendo e respeitando o nosso irmão, é um sonho dele, sim. Poderia avançar o trabalho. Mas o que vejo é a grande dificuldade. Porque até agora, muitas igrejas, muitos dos seus líderes estão nos escutando, nem enviam. Se nós olharmos os mapas vamos encontrar... essa igreja não existe. Existe sim, mas não deu lá nada. E então, só aquele bocado não manda. E como é que vão mandar tudo? Logo... É uma pergunta muito interessante. Sim. Muito bem. Pastor, nós sabemos que a União de Igrejas Evangélicas tem procurado estabelecer relações mais aprofundadas com as entidades governamentais, e o ano passado havia a intenção de um encontro com o Presidente da República de Angola, João Manuel Gonçalves Lourenço. Esse sonho permanece? Há perspectivas? Qual é a resposta para essa questão, pastor? Sim, eu respondo mais no nível das condições nossas e da nossa vontade. Pois que já não sou mais o presidente. Mas naquilo que nós deixamos é que ainda continua. Porque nós sempre temos esta vontade de termos encontros com a nossa liderança. E se não tem-nos visto lá perante as autoridades, não é porque nós é que não queremos, não.
são as situações das marcações, enfim, o trabalho, mas ainda continua. E eu sei que os outros que ficaram, porque nós aqui mudamos a direção, mas não mudou por completo. Exatamente. O secretário lá está. Exatamente. E ele é que vai receber o novo presidente. E acredito que tudo, desde que nos aceitem, desde que encaminhemos bem as coisas, ainda temos esta vontade. Uhum. Em termos da vertente política, pastor, como é que a União se porta relativamente com os políticos? A UNITA, a MPLA, a Casa CE, para já, Servir Angola e outras forças políticas. Como é que a Igreja olha para essas entidades? Nós vemos-los como uma força que a própria sociedade criou. Para orientar as pessoas. Mas eu, no meu nível, não iria dizer, olhando para um dos partidos e dizer, este aqui, que Deus nos deu. Não. Somos uma igreja. E como igreja temos a nossa responsabilidade, eles também, cada um deles tem a sua responsabilidade. E logo na igreja, nós unimos todos. Sim, mesmo nas nossas igrejas, eu ainda lembro-me, algumas das igrejas, que temos lá alguns quadros, alguns políticos de diferentes partidos, estão lá, são membros, sentados, são membros. Ninguém lhes dá a palavra, olha, vamos ouvir aqui a questão de ouvirmos a opinião no irmão fulano do partido tal. Não, mas é mais no sentido de que são pessoas, são cristãos e com estes vamos levar o barco à frente, sem discriminar que não, você é do partido tal e aqui não tem lugar. Não. Mas todos são cristãos. E com esta compreensão de todos serem cristãos, e então vamos para a frente. Pastor, tem havido muito nas campanhas eleitorais, digamos assim, tendências de alguns candidatos irem para certas denominações e falarem dos seus programas e serem entregues o púlpito. Na União, há esta possibilidade de um político estar em frente do púlpito? Eu não me lembro. Quer dizer, aqui mesmo, aqui no Lubango, é uma das forças. Lembro-me que alguns dos políticos já vieram, quer nas eleições passadas como nas eleições antepassadas, mas como igreja, não digo que nós é que temos orientado, mas como direção da igreja, tem sabido como gerir sem lhes entregar o púlpito. Porque imaginemos quantos partidos temos cá em Angola e cada um, quando um ouvir que o outro lidera o púlpito, o outro também vem, Então vamos deixar de pregar. Preguemos a palavra. Instar a tempo e fora do tempo. E que as pessoas que sabem escolher, vão escolher lá no seu cantinho. É como diz o adágio, sem quiser ser pejorativo, cada macaco no seu galho, cada um com as suas funções. É verdade. Muito bem. Estimados irmãos e internautas, nós estamos mesmo no delbar, no terminar do nosso trabalho aqui, já são 20 horas e mais 30 minutos. Nós começamos às 19 horas e 10, já levamos 1h30. Naturalmente, tínhamos imensos assuntos e eu acredito que a nossa equipa técnica vai voltar a fazer uma segunda edição com o pastor, porque, conforme se diz na gíria, temos muitos internautas a fazerem questões aqui para o auditório. Sim. Pastor, já mesmo no final deste encontro, talvez mais 2 ou 3 perguntas, eu gostaria de fazer a seguinte questão. Como é que o pastor hoje olha o chamado para a obra dos jovens na União? Sim. A primeira coisa é para dizer que hoje nós temos muitos jovens. Há muitos jovens mesmo. Não temos razões de queixa.
temos muitos jovens. Mas estes jovens, alguns deles, recuam olhando para trás. Digo isso com muita tristeza. Porque eu também, como eu disse, eu já fui professor. E abandonei. Deixei lá o trabalho de professorado para me dedicar ao serviço do Senhor. Hoje, muitos dos jovens que nós temos querem assegurar, né? O pão. O pão, sim, o pão. E logo eu vejo que para muitos nós devemos eles apoiar. Okay. Como igreja, como mais velhos, como papás e mamás, devemos apoiar estes jovens. Porque acredito também que muitos deles vão assegurar a nossa denominação. E porque nós queremos continuar, logo os próximos presidentes estão entre esses jovens. Muito bem. Eu foco-me mais também na questão da formação de quadros para objetivos, não é, pastor? Temos o IBM para formar teólogos a nível médio. A nível da formação da obra médica, como é que nós estamos, pastor? Sim, nós já tivemos uma obra médica muito forte. Eu lembro. Nessa altura temos quantos hospitais, pastor, sob liderança da União? Neste momento, temos ainda o Hospital do Rio da Huila e o Hospital de Cavango. De Cavango. Sim, mas esses hospitais, o de Cavango está muito mais avançado. O Hospital de Cavango está bem avançado, que não temos lá grandes problemas. Agora, no Rio da Huila, é que nós havíamos, quer dizer, tempos atrás, andávamos a receber apoio a partir dos nossos missionários. Pois. Mas hoje as condições têm mudado, de modo que a missão que nos apoiava, agora mudou a sua política. Okay. E tendo mudado a sua política, espera que localmente nós demos o nosso apoio para este mesmo trabalho. E assim sendo, logo estamos a encontrar dificuldade. No Rio da Huila temos dificuldades, de modo que construímos, formamos, mas o sustento. Porque a nossa obra deve se sustentar por si mesmo. Okay. Quer dizer que quando aquilo que nós recebemos a partir dos doentes é o que nós temos que temos que dar para a compra de medicamento e também para o suporte do pessoal que lá trabalha. Muito bem, pastor. E em relação ao IBM? O IBM Instituto Bíblico de Menong. De Menong. Esse é uma outra quebra-cabeça que nós temos. O Instituto Bíblico foi idealizado da seguinte maneira. A igreja envia o seu quadro, o seu estudante para se formar. E amanhã recebê-lo como pastor. Como pastor. Mas muitas das nossas igrejas não têm correspondido com isso de sustentar o seu obreiro. Assim que eu estou a falar, acredito eu que existem muitos dos nossos alunos, quer formados aqui no Instituto Superior, como no IBM, que estão me escutando, em que muitos deles estão se virando, desarrascando a vida. Logo, quando uma igreja que envia deixa de sustentar, colocar o seu enviado em miséria. Em miséria. Sim. Muito bem. Para terminar mesmo, pastor Eduardo Mukisi Kalenga, para além de tudo aquilo que nós já abordamos aqui, o que é que gostaria de falar mais? Sim. A outra coisa é para dizer que eu, citando as áreas onde eu passei, só mencionei mais o Namibe e a direção geral. Mas para dizer que já trabalhei também como pastor da igreja aqui do Namibe. Do Lubango. Da Igreja Evangélica do Lubango. Desculpa, da Igreja Evangélica do Lubango. Na altura era possível auxiliar, quer dizer, as duas coisas, a direção geral com a igreja. Foi no meu tempo em que decidimos que não.
o presidente deve só se preocupar com a denominação. Okay. É a altura quando eu deixei para estar só na direção geral. Desculpem-me os membros da Yale, que não vos esqueci. Muito bem. Ainda mas naquela altura, pastor, falando dessa experiência aqui da Laje, nós já tínhamos o colégio, já tínhamos este templo assim maior e outras valências que temos hoje? Sim, já tínhamos porque este templo foi construído na altura quando eu estava no Namibe, no tempo do reverendo Sikila. É quando se construiu. E o colégio também, a altura que se levantou, uma parte só, aquela parte de lá. Quando se levantou, e eu lembro-me de ter saído no Namibe para vir aqui na inauguração com o doutor Roberto Foster, o pai do doutor Estevão Foster. E naquela altura era ainda como uma escola anexa, mas dali depois foi crescendo. Então, quando eu fui pastor aqui, fiquei por algum tempinho, já tínhamos o templo ampliado e também o colégio a funcionar. Ok, tem algumas coisas que o marcaram aqui nesta congregação? Muita coisa. É para dizer que eu já fui pastor aqui, eu nunca tive problema com nenhum membro. Ok. E é de louvar. Foi aqui onde batizou mais membros ou nem por isso? Não, eu penso que batizei mais no Namibe. No Namibe, onde ficou mais tempo. Mais tempo, sim. E também, hoje, posso dizer que, falando de batismos, aqui mesmo já tenho alguns membros. Olha, o pastor não se lembra, o pastor é que me batizou. Okay. Alguns até me mostram algumas fotografias. E também no nível nacional, onde eu tenho girado em Catota, Menongue, Muxico. Quer dizer, todas estas áreas, graças a Deus, Deus tem nos chamado para batizarmos. Muito bem. Pastor, há uma pergunta mesmo que afinal considero eu, é a seguinte. Terminou o mandato. Daqui para frente? Daqui para frente, nós fomos chamados para a obra do Senhor. E sendo chamados para a obra do Senhor, é só para abrir aqui parênteses para dizer que muitos já estão me perguntando, mas lá na Assembleia não ouvimos a colocação do antigo presidente. É como? É mais no um tempo de descanso. Sim. Porque se nós passarmos, deixando e logo saltar para a igreja... tem que se recuperar ainda. Sim, tem que se recuperar. E logo, mas eu sou pastor. Sabemos que o pastor tem esta veia muito evangelística, sabemos que é um grande evangelista, andou a pregar, inclusive na Mitch, aqui e em outros lugares. Sim. É verdade que à medida que vamos crescendo, que vamos envelhecendo, é melhor falar de envelhecer e não de crescer. O pastor é muito jovem. O pastor está com quantos anos mais agora? 62. 62. 62 anos. Okay. Dizem que antigamente era vergonhoso dizer os anos. Não, eu lembro-me que no Namibe, quando lá cheguei, na altura eu tinha, depois de uns anos, eu tinha 33 anos e na igreja tínhamos o hábito de levantar os aniversariantes. Quem fez anos? Eu fiz X anos, não sei o que tal. Eu e uma irmã, a nossa diaconisa lá na altura, a mamã Isabel Sebastião, somos do mesmo dia, quer dizer, de aniversário. De aniversário. Sim, não no mesmo ano. Exatamente. E ela levantou-se e disse, eu e o pastor completamos anos anteontem. E os outros, então, queriam saber, o pastor, quantos anos? E na altura, eu, com 33, tinha vergonha de dizer, com 33. Os mais velhos. Sim, os mais velhos. Eu me levantei, eu disse, eu completei a idade de Cristo. A idade de Cristo. Todos meteram-se a rir. Os mais... os que leem a Bíblia. Sim, entenderam. Mas outros... Os leigos. Nem sabiam a idade de Cristo. Qual é isso? Então, mas estamos avançando, sim. Tudo vai depender da igreja. Tudo vai depender da igreja. Eu até aqui não me arrependo de ter deixado a minha profissão. Agora, se eu morrer à fome,
Isso depende da igreja. Estão a agitar, estão a desmobilizar os novos, porque os novos têm referência em mim. Não, esse mais velho que trabalhou... Que trabalhou 20 anos 20 na anos. obra. Encontramos ali todo desfarrapado a pedir esmolas. Mas eu acredito que Deus não vai permitir. A equipa técnica aqui está dizendo não é possível. Nem que os dízimos tiverem que ser depositados diretamente, não vai acontecer isso. Sim. Muito obrigado. E Muito assim, bem. eu agradeço bastante o vosso tempo aqui juntos. Agradeço aqui a nossa assistência, vejo aqui jovens e eu acredito que alguns deles ainda vão nos seguir. Exatamente. Vão ser pastores, Exatamente. vão pregar a palavra, porque é a boa coisa. Eu não me arrependo, e então qualquer pessoa com quem eu tenho contato, o que eu tenho a lhe dizer aqui, eu estou aqui. Estou aqui, não morri à fome. Então, eu tenho a certeza que o nosso Deus continuará ao seu lado. Nós sabemos que o pastor, como bom evangelista, sempre pregou sempre muito os Mateus, os Romanos. Não quero terminar essa nossa sessão com um versículo bíblico. Eu estou a ver aqui a Bíblia e disse, olha, provavelmente o pastor veio preparado com um versículo para fecharmos a sessão. Sim. Eu tenho... Há muitas referências que utiliza. Sim, há muitas que referências. Estão já decoradas faz tempo. Sim. Em Tiago, capítulo 4, versículo 13. Tiago 4, 13, é onde nós encontramos a falibilidade dos projetos humanos. Os projetos humanos falham, mas a vontade de Deus nunca falha. E assim é a passagem para dizer que Deus nos chama para levarmos a sua palavra avante. Deus nos chama porque quer ver em cada canto um servo seu. E então, vamos à frente. Queremos que todos que estão nos escutando apanhem alguma coisa, levem alguma coisa. Não temos outra palavra a não ser da mobilização para que o Evangelho venha a ser fortalecido com jovens. Hoje temos jovens capazes e muitos, como no meu amigo, no meu irmão, em que mesmo sem trabalhar assim como um obreiro a tempo integral, mas tem dado o seu apoio, tem dado, tem servido com a sua vocação, tudo para a obra do Senhor. Muito bem, então nós nos vamos despedir desta vasta audiência. Devo já dizer que no final nós vamos cantar um obrigado ao Senhor, aleluia, porque o pastor terminou o seu mandato e lá foi no BIE, nós vimos um discurso muito sério, aquele discurso, pastor. Portanto, trabalharam para vocês todos uma equipa muito técnica e que, naturalmente, numa próxima ocasião vamos ter o cuidado de apresentar a ficha técnica e quem está a liderar esta comissão técnica, esta equipa técnica. Por enquanto, e hoje, falou para vocês o vosso irmão Alexandre Lucas. Estive em entrevista com o reverendo Eduardo Mukisi Kalenga, ex-presidente da União e que também já exerceu muitas outras funções e que hoje foi o nosso convidado neste podcast. Então, eu convido a si aí em casa para, sentado ou de pé, cantarmos um hino que diz: obrigado, Senhor, pela vida de um servo que deixou muitas coisas, deixou o professorado, certamente nas suas missões deixou a família, muitas vezes sozinho. Eu lembro-me das viagens que nós fizemos. Muitas das vezes a família tem que ficar, voltamos para casa, às vezes nem sempre encontramos boas notícias, mas então o nosso obrigado ao Senhor. Obrigado, Senhor, aleluia. Obrigado, Senhor, aleluia. Obrigado, Senhor, aleluia.
aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado, obrigado, Senhor, aleluia. Obrigado, Senhor, aleluia. Obrigado, Senhor, aleluia, 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 aleluia. Tua pandula suku, aleluia. Tua pandula suku, aleluia. Tua pandula suku, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Muito obrigado, pastor. Obrigado, eu. Muito obrigado. Estaremos sempre ao vosso dispor. Muito bem. Naquilo que pedirem, naquilo que precisarem, que nós sabemos, poderemos entregar. Muito poderemos obrigado. Compartilhar. Muito obrigado. E continuamos ainda com a nossa mente no futuro da nossa obra. Muito obrigado. Obrigado, eu sim.